Lei sancionada pelo presidente Lula esbarra na falta de estrutura. Polícia Civil diz que não tem efetivo para manter as 32 especializadas abertas 24 horas por dia. Preocupação no estado com a tuberculose. Doença matou mais de 100 pessoas só em 2022 em Santa Catarina. Marca-passo fisiológico. Instituto de Cardiologia em São José realiza procedimento pioneiro no Sistema Único de Saúde. Mais energia no interior catarinense. Governo do Estado e Celesc anunciam substituição de 500 quilômetros de redes elétricas monofásicas por trifásicas. Campeonato Catarinense. Há poucos dias do jogo decisivo, Criciúma tenta conter a ansiedade na luta pelo título estadual. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Band Cidade começa com a sanção pelo governo federal de uma lei que estabelece o funcionamento 24 horas por dia das delegacias da mulher em todo o país. Aqui em Santa Catarina, no entanto, a nova legislação esbarra em um problema apontado pela própria Polícia Civil: a falta de efetivo. Veja agora na reportagem de Ronaldo Penido. Criada para prestar apoio às vítimas de violência, a Delegacia de Proteção à Mulher se transformou em um símbolo na luta em defesa dos direitos das mulheres. Agora, uma lei federal vai obrigar os estados a ampliar o atendimento nestas delegacias. O projeto sancionado nesta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê o funcionamento 24 horas por dia das delegacias da mulher, inclusive aos sábados e domingos. Mas, de acordo com a Polícia Civil, Santa Catarina vai encontrar dificuldades para manter o funcionamento das 32 especializadas de forma ininterrupta. A coordenadora de delegacias especializadas da Polícia Civil afirma que as principais dificuldades para o funcionamento das unidades nos moldes exigidos pela lei estão relacionadas à estrutura e à falta de efetivo. As 32 delegacias especializadas para o atendimento ininterrupto 24 horas precisa sim de um aumento de efetivo. Hoje a Polícia Civil ela conta com um número específico de policiais civis e com o atual efetivo nós não temos como abri-las 24 horas por dia. Por quê? Porque nós também temos a necessidade de instruir os inquéritos policiais. O volume de inquéritos policiais em tramitação ele é muito grande. Em Santa Catarina não existem delegacias voltadas unicamente para o atendimento às mulheres. O estado conta com as DPCAMs, que atendem mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Atualmente, as mulheres vítimas de violência devem buscar o apoio na central de plantão policial e registrar o boletim de ocorrência de forma online. A Polícia Civil ela já faz um atendimento ininterrupto 24 horas através da Delegacia Virtual da Mulher, que é possível também pedir a medida protetiva de urgência, além de fazer um boletim de ocorrência. A mulher ela faz esse boletim do lugar onde ela se encontra e também do atendimento das centrais de plantão policial civil. Então já há esse atendimento nessas duas unidades da Polícia Civil, as CPPs, que atendem regionalmente, e a Delegacia Virtual da Mulher, que atende o estado inteiro, a partir do lugar onde a mulher se encontra. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Franciscaner para apurar o crime de maus tratos a animais em Pomerode, no Vale do Itajaí. A ação resgatou 16 animais em uma casa. Foram resgatados 8 cães e 8 aves, todos em situação de maus tratos. Também foram apreendidos materiais para rinha de galo, armas, munições, armadilhas para pássaros, anestésicos e materiais de sutura de ferimentos. Os policiais civis prenderam o proprietário da residência em flagrante por crime de maus tratos a animais e porte ilegal de arma de fogo. Tivemos o apoio do sítio Dona Lúcia e de 2 veterinários que constataram em loco, a situação desses animais, os quais foram encaminhados agora para os cuidados, estão sendo laudados. Enquanto isso, nós estamos lavrando flagrante de maus tratos aos animais e porte ilegal de munição, além de uma desobediência, uma vez que essa pessoa ela estava proibida, através de uma decisão judicial, de ter animais em sua residência. E policiais militares salvaram um idoso de um incêndio em Joinville, norte do estado. O homem não queria sair de casa, já que a casa dele havia sido tomada pelas chamas. O incêndio ocorreu em 2 residências no bairro Iririú, zona leste da cidade.
Os locais serviam de depósito de materiais recicláveis. Durante o combate ao fogo, os bombeiros receberam a informação de que um idoso estava próximo às chamas. O homem, de 67 anos de idade, que estava com um cachorro, se negava a deixar o local. Os dois foram resgatados a tempo e não se feriram. O incêndio começou após o idoso ter esquecido o fogo ligado ao fazer comida para os cães. E um caminhão que transportava papa entulho atingiu uma série de veículos estacionados em uma rua no Morro da Cruz, área central de Florianópolis. Nas imagens é possível perceber quando o caminhão desce desgovernado e atinge os veículos até parar depois de bater contra o muro de um prédio. A informação preliminar é de que o caminhão perdeu os freios. A rua ficou interditada pelos entulhos espalhados pela pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente, apenas danos materiais. E a juíza Janaína Cassol Machado, da primeira vara da Justiça Federal em Florianópolis, homologou a prisão em flagrante de um indiano tripulante de um navio de bandeira estrangeira por importunação sexual. Segundo a Polícia Federal, ele teria passado a mão em uma mulher brasileira, funcionária de uma empresa prestadora de serviços, durante fiscalização de acesso ao convés da embarcação atracada no porto de Imbituba, no sul do estado. A magistrada converteu a prisão dele de flagrante para preventiva. O Consulado-Geral da Índia, em São Paulo, vai ser notificado dessa decisão. O inquérito tramita em segredo de justiça. E logo mais, depois do Band Cidade, você confere o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Thaís Dias. Confira. Olá, espero vocês logo mais às 7h20 da noite no Jornal da Band. E você vai ver que Donald Trump é o primeiro ex-presidente americano a virar réu na justiça. Acusado de conspiração ilegal contra as eleições de 2016, ele se declara inocente e vai responder em liberdade. Vini Júnior depõe sobre racismo na Espanha e pede providências contra torcedor que o ofendeu. Aqui no Brasil, começa a valer a lei que obriga o atendimento 24 horas nas delegacias da mulher. Tudo isso e muito mais às 7h20. Espero vocês. A seguir no Band Cidade, a gente fala de um procedimento pioneiro no SUS feito no Instituto de Cardiologia em São José na Grande, Florianópolis. E ainda a preocupação aqui no estado com as mortes por tuberculose. Foram mais de 100 no ano passado. As informações após o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Band Cidade. Santa Catarina registrou nos últimos 5 anos um aumento no número de mortes por tuberculose. No ano passado foram mais de 100 mortes em decorrência da doença. A tuberculose é mais uma daquelas doenças silenciosas, com sintomas semelhantes a outras doenças respiratórias. E aí que está o risco. Muitas pessoas nem sabem ao certo como se prevenir. Para falar a verdade, não sei, mas acredito que seja tossir, espirrar, lavar as mãos, né, para que não como o Covid, né? Acredito que é evitar lugar aglomerado, fechado. Evitar aglomerações é um fator importante, já que a doença é contraída pelo ar. E isso o Alexandre sabe. Pela tosse, pela outra pessoa falando meio próximo de você, o espirro, né? Tanto a prevenção para evitar o contágio, quanto o tratamento da pessoa infectada passam pelo diagnóstico. E justamente aqui mora o problema. Boa parte das pessoas doentes só descobrem muito tarde. Infelizmente, a tuberculose, quanto mais você demorar para fazer o diagnóstico, mais chance dessa pessoa ir a óbito. Por quê? Porque é uma bactéria que vai acometendo cada vez mais o seu pulmão e você vai entrando em insuficiência respiratória com o passar do tempo. Então, o segredo é fazer o diagnóstico precoce, né? Então, é prestar atenção nos sinais e sintomas da tuberculose, né? Que vem a ser a tosse, o principal dica da preocupação, a tosse crônica. Nos últimos 5 anos, os números de tuberculose voltaram a crescer no país e em Santa Catarina. Aqui no estado, em 2018, foram registrados 71 óbitos. Já no ano passado, o número saltou para 115, um aumento superior a 60%. E o pior, qualquer pessoa pode contrair a doença. Mas calma, tem tratamento. Ele é longo, é verdade. Leva de 6 a 12 meses, porém é gratuito. E mesmo assim, boa parte dos pacientes desiste no meio do caminho.
Que logo no início do tratamento, cerca de 2 meses após o início, você já se sente muito melhor clinicamente. Então, as pessoas muitas vezes não acreditam que devem continuar o tratamento até 6 meses e param, abandonam, e daí pode voltar uma tuberculose até droga resistente, com tratamentos muito mais prolongados. Uma cirurgia em São José, na Grande Florianópolis, colocou o primeiro marca-passo fisiológico do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. O procedimento pioneiro foi realizado no Instituto de Cardiologia para fazer um comparativo entre a técnica mais famosa do marca-passo no coração e essa nova, que é a chamada de fisiológica. Já conhecida e amplamente aplicada, a técnica do marca-passo é utilizada para estimular o ritmo cardíaco do coração de pacientes que possuem insuficiência cardíaca e que não conseguem realizar a contração correta do órgão. Aos 72 anos e com quadro de insuficiência cardíaca, Daniel Cavalcante se tornou o primeiro paciente do Sistema Único de Saúde a receber um implante de marca-passo cardíaco fisiológico no estado. Eu falei com o doutor ali, eu quero viver pelo menos mais 20 anos. Ele falou que eu vou viver mais. A implantação do marca-passo fisiológico faz parte de um estudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde, através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. A intenção é comparar de que forma os pacientes se comportam a partir do implante tradicional do marca-passo. E essas pessoas que são candidatas ao estudo, elas têm uma tendência de melhorar muito com qualquer uma das técnicas, né? A gente está comparando hoje uma técnica boa com talvez uma ótima. Então, em ambos os braços, os pacientes acabam se beneficiando da cirurgia. O assunto agora é a dengue. Hoje teve dia D de combate à doença em escolas da rede estadual de ensino. Uma força-tarefa atuou na conscientização e também na prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Durante esta terça-feira, os estudantes fizeram varredura nos pátios das escolas para buscar possíveis irregularidades que contribuam para o aumento dos focos do mosquito. A ação foi adaptada à realidade de cada escola da rede estadual. Houve também a entrega de panfletos para a população do entorno das unidades escolares. Os alunos também assistiram a filmes com mensagens sobre os cuidados com a dengue e confeccionaram cartazes informativos sobre os perigos do mosquito e da doença. Dados da Vigilância Epidemiológica Estadual apontam que somente no mês de março foram encontrados mais de 25 mil focos do Aedes aegypti em 215 cidades catarinenses. Da saúde para a economia, Santa Catarina registrou aumento de 6% em termos nominais na arrecadação no mês de março deste ano. No total, o Estado arrecadou 3 bilhões e 600 milhões de reais. Em termos reais, ou seja, descontada a inflação, o crescimento foi de 0,6% na comparação com março do ano passado. É o primeiro saldo positivo deste ano na arrecadação, já que em janeiro e em fevereiro houve queda real na arrecadação estadual. Esse aumento é atribuído à redução das perdas com a arrecadação de energia elétrica, em virtude do aumento no consumo em fevereiro. Houve também uma recuperação no setor de supermercados. O Ministério Público do Estado prestou contas aos deputados estaduais na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira. O relatório de gestão foi apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça em plenário. O relatório foi apresentado aos parlamentares em plenário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Fernando Comim. Em 2022, o Ministério Público Estadual recuperou para os cofres públicos mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais em impostos sonegados. Mais de 250 mil pessoas foram atendidas presencialmente nas promotorias de justiça, espalhadas por Santa Catarina. Além disso, os promotores estiveram em mais de 500 julgamentos no Tribunal do Júri. O Ministério Público também repassou 37 milhões de reais entre recursos do Fundo de Restituição de Bens Lesados e de cooperações institucionais para órgãos de segurança e também para projetos que restituem danos causados à sociedade. Ainda na prestação de contas, 2022 marcou a criação do Centro de Apoio Operacional da Saúde Pública para fortalecer a saúde pública de qualidade em Santa Catarina e também o Núcleo Especial de Atendimento a Vítimas de Crimes, que atendeu mais de 300 pessoas, 90% delas mulheres vítimas de violência doméstica. Olha, a falta de chuva tem prejudicado a produção agrícola no oeste catarinense. Caminhões-pipa têm tentado suprir a falta de água para os produtores.
4 caminhões-pipa devem abastecer 60 comunidades e mais de 400 famílias de Chapecó, atingidas pela estiagem que persiste na região oeste do estado. Lavouras, criação de animais e produção de leite têm sido afetadas. A área urbana de Chapecó também sofre com a falta de água. Todos os dias, os caminhões transportam mais de 800 mil litros de água. A ação faz parte de um plano de contingência acionado em função da estiagem. A Prefeitura de Chapecó pede a colaboração da comunidade no uso racional da água. Pedimos aí a compreensão e a colaboração de todos os nossos munícipes. Hoje a BRF já começou a fazer o transporte de água para poder dar continuidade aos trabalhos da empresa. Então pedimos aí a compreensão mais uma vez e a colaboração de todos para que nos ajude a economizar a água. E áreas de baixa pressão associadas à aproximação de uma frente fria no litoral catarinense podem trazer chuva para o estado nesta quarta-feira. Aqui no mapa, o dia vai ter sol com aumento de nuvens em Santa Catarina. A partir da tarde, então, podem ocorrer essas pancadas de chuva até com trovoadas isoladas. As temperaturas vão estar em elevação, só que um pouco menor em relação a hoje por causa da cobertura de nuvens. Na capital do estado, mínima de 20, máxima de 27 graus. Em Joinville, variação entre 20 e 28. Em Blumenau, no Vale, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Virando a página, vamos para o sul. Criciúma vai ter 15 de mínima e 26 graus de máxima. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 11 e 24 graus. E em Chapecó, mínima de 15 e máxima de 24 graus. A seguir aqui no Band Cidade, no Criciúma, após a vitória sobre o Brusque, elenco e jogadores evitam falar da vantagem do empate para a conquista do título catarinense. É o destaque do esporte logo após o intervalo. Continue com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado e a Celesc vão substituir 500 quilômetros de rede monofásica por trifásica no interior catarinense. A medida vai aumentar a oferta de energia elétrica para produtores rurais. O anúncio foi feito pelo governador Jorginho Melo e pelo presidente da Celesc em entrevista coletiva na Casa da Agronômica. A substituição das redes vai beneficiar regiões como Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí. Nós avaliamos e começa pelo extremo oeste, meio oeste, Planalto e um pouquinho mais ali na região de Lages, Rio do Sul. São os pontos mais críticos que nós observamos após uma avaliação boa de um diagnóstico de onde é o ponto necessário de investimento. Ao todo vão ser substituídos 500 quilômetros de redes monofásicas por trifásicas, com investimento de 40 milhões em recursos próprios da Celesc, sendo 30 milhões em 2023 e 10 milhões em 2024. Além de beneficiar os produtores rurais, a medida vai viabilizar ampliações de fábricas e automatizações que exigem mais energia elétrica. A substituição também vai diminuir as quedas de energia que impactam diretamente na produção. Projeto que vai dar, não tenho dúvida, uma melhoria significativa na nossa malha e fazendo com que quem produz e quem trabalha possa ter melhores condições, e energia é fundamental, é uma infraestrutura indispensável. Depois da vitória no primeiro jogo da decisão do Campeonato Catarinense, o Criciúma ficou a um empate do título. Mas entre jogadores e comissão técnica, nem se fala nessa vantagem. O Carvoeiro, que acabou de subir da Série B do estadual, está a um passo de conquistar o título, o seu 11º. E o responsável por deixar o caminho um pouquinho mais perto foi ele. Eu avalio uma fase muito boa, muito feliz com o momento, aparecendo nos momentos decisivos, e espero ser assim mais vezes. O centroavante, muitas vezes criticado pela torcida, foi o responsável pelo único gol do jogo de ida, disputado no Heriberto Wilson no último sábado. Gol que deu a vantagem do empate para o Criciúma no jogo da volta. Mas o elenco carvoeiro sabe que essa vantagem é pequena e perigosa. Por isso, o time comandado por Cláudio Tencati vai para a partida decisiva em Brusque com apenas um objetivo: sair com mais uma vitória. Nós não podemos ir para Brusque, pensando empatar, ou com receio, ou com temeroso, tem que para jogar o jogo. Os técnicos têm a semana cheia de trabalho para escolher os melhores jogadores, a melhor formação, a melhor estratégia. O jogo decisivo que definirá o campeão de 2023 será no sábado e, por enquanto, é focar nos treinos e controlar a ansiedade. E as equipes catarinenses que vão disputar o Campeonato Brasileiro seguem na preparação para o começo da competição. No oeste do estado, a Chapecoense anunciou 2 novos reforços para a Série B.
O volante uruguaio Pablo Siles tem 25 anos de idade e jogou pelo Cruzeiro, onde integrou o elenco campeão da Série B. Na primeira entrevista, ele já falou em brigar para subir para a Série A do ano que vem. Eu quero fazer a grande Série B, tanto individual como grupal com o time, e ajudar a Chape. E se Deus quiser, por que não a gente brigar por acesso? Richard é atacante. O atleta de 23 anos de idade é formado nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre. Passou também pela Ponte Preta, pelo CRB e pela Portuguesa Paulista. O atacante já estreou com vitória no amistoso pela Chapecoense. Se a gente começar bem o Brasileiro, a gente pode buscar coisas grandes. A estreia é importante a vitória. Os atletas têm vínculo de empréstimo com o Verdão até o dia 30 de novembro. E tem mais novidades vindo por aí. Hoje pela manhã, o Verdão do Oeste confirmou mais 2 jogadores para reforçar a Chapecoense na Série B do Brasileiro. O lateral direito Douglas Borel e o atacante Felipe Ferreira, que já defendeu a camisa alviverde na temporada de 2022. Os dois também vêm por empréstimos até o dia 30 de novembro. Douglas Borel pertence ao Bahia e já disputou 50 partidas, 34 na última temporada, quando o time conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já Felipe Ferreira volta a Chapecó depois de uma passagem pela equipe da Ferroviária, onde disputou o Campeonato Paulista. Na temporada passada, o atacante atuou pela Chape em 16 oportunidades. Além disso, tem no currículo passagens por equipes como Cuiabá, Botafogo, Vasco da Gama e CRB. Hora de conferir os destaques do portal tvbv.com.br. Na tela do Band Cidade, as informações. PGR pede ao STF que crime de trabalho escravo seja imprescritível. É o destaque do portal. Tem aqui, outono, frente fria se aproxima e temperaturas caem em Santa Catarina. Santa Catarina registrou mais de 100 mortes por tuberculose em 2022. Outro destaque na educação. A Olimpíada de Matemática tem recorde de inscritos e municípios, de escolas e municípios inscritos. Tem também aqui, Florianópolis passa a integrar a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Vamos descer mais um pouquinho, para a gente conferir mais alguns outros destaques. Está aqui, Idoso e cachorro são resgatados de casa em chamas em Joinville. E tem também, Santa Catarina lança ferramenta que localiza animais de estimação desaparecidos. Tudo isso e muito mais, além, é claro, você... Voltando aqui para a parte mais alta do portal, à direita você confere as colunas do Paulo Chagas e do Robson Requizigel. Tudo isso e muito mais você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Olha, no Alto Vale, a APAI de Ibirama promoveu uma caminhada pelas ruas do centro da cidade. A ideia foi chamar a atenção da população no Dia Mundial do Autismo. Acompanhe. A APAI convidou e muita gente chegou para reforçar a caminhada. Com balões azuis, alunos e professores de escolas e centros infantis do município, autoridades e demais grupos se juntaram aos alunos especiais e percorreram ruas do centro de Ibirama para levar informação sobre o autismo. Nas faixas e camisetas, a imagem do quebra-cabeça, um dos símbolos do autismo. Neste cartaz, a mensagem: a única peça que não encaixa é o preconceito. A caminhada em Ibirama foi promovida para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é em 2 de abril, e levar mais conhecimento para garantir os direitos da pessoa autista. A Ibirama organizou esse evento para trazer maior visibilidade ao tema, também para mostrar que estamos aqui juntamente com toda a comunidade ibiramense. Então estamos aqui para trazer essa informação para as pessoas que o autismo ele não é uma doença, ele é apenas uma condição especial. Podemos ser todos diferentes, mas o coração bate igual ao seu. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.